Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, informação que salva vidas. Projeto de lei prevê divulgação de técnicas de salvamento contra engasgos em restaurantes e bares. Contraponto. Dia do Cerrado reacende o debate sobre a responsabilidade pelas queimadas na região. Amparo após a tragédia. CLDF debate políticas públicas voltadas a órfãos do feminicídio e da pandemia de Covid. Jardinagem como tratamento. Projeto de lei prevê implantação de jardins terapêuticos em unidades de saúde do DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de setembro. Na sessão ordinária do último dia 10, os deputados distritais aprovaram a abertura de crédito suplementar no valor de 16 milhões de reais para o orçamento deste ano. Os recursos serão destinados à Secretaria de Turismo e serão empregados em ações de promoção do DF como destino turístico, mediante a participação em feiras nacionais e internacionais do setor. Entre essas feiras está a BAV Expo, que será realizada em Brasília entre os dias 26 e 28 deste mês. Na mesma sessão, o plenário aprovou o projeto de lei do deputado Eduardo Pedrosa, que estabelece diretrizes para uma política distrital de atendimento às pessoas com dor crônica. A medida determina que o poder público ofereça tratamento de qualidade na área, buscando o atendimento multidisciplinar e a criação de um centro de referência para o tratamento de dores crônicas. Outro projeto aprovado pelos distritais aumenta a vida útil dos veículos utilizados como táxi no Distrito Federal, que agora poderão rodar por até 10 anos nas ruas da capital. De acordo com o autor da proposta, o deputado João Cardoso, a medida era necessária para garantir isonomia com os veículos utilizados por motoristas de aplicativos. Também no dia 10, houve a instalação da Comissão Permanente do Direito das Mulheres. A criação do colegiado foi aprovada em março deste ano como uma resposta da Câmara Legislativa às demandas da população feminina, em especial no que tange a temas como igualdade de gênero e combate à violência doméstica. A composição titular da comissão abrangerá as 4 deputadas distritais atualmente em mandato e também o deputado pastor Daniel de Castro. O colegiado será presidido pela deputada doutora Jane, enquanto a vice-presidência ficará a cargo da deputada Deise Amarílio. Passaremos a tratar com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção, com mais aprofundamento em tudo que se referir à mulher do DF. A eleição para a presidência da Comissão do Direito das Mulheres obrigou os parlamentares a escolher um novo presidente para a Comissão de Segurança, que até então era presidida pela deputada doutora Jane. A partir de agora, o colegiado será comandado pelo deputado Iolando. A vice-presidência segue com o deputado pastor Daniel de Castro. Também no dia 10, o deputado Eduardo Pedrosa utilizou a tribuna para repudiar a violência sofrida por um gari agredido em um vagão do metrô DF no final de agosto. Aquelas imagens que nós vimos, de uma pessoa proferindo socos, chutes, palavras de baixo calão, com enorme falta de respeito, não é algo que se cabe no nosso Estado. Nada se cabe no nosso país, não é algo que se cabe na nossa sociedade. E eu gostaria que esse caso, que foi um caso muito triste que aconteceu no Distrito Federal, ele de alguma forma fizesse com que a gente fizesse algum movimento para ajudar a mudar isso. Para que a gente não ficasse de olhos fechados para essas injustiças e para esses desrespeitos que têm acontecido no DF com esses trabalhadores. As recentes paralisações promovidas por médicos e enfermeiros da rede pública de saúde do DF também pautaram discursos no dia 10. Deise Amarílio, Chico Vigilante e Gabriel Magno cobraram melhorias para as categorias. A situação da saúde também foi tema de comissão geral no dia 12. O debate foi comandado pelo deputado Gabriel Magno e teve como ponto central o déficit de servidores enfrentado na área. De acordo com o portal da Transparência, existem hoje mais de 24.500 cargos vagos na Secretaria de Saúde do DF, o que corresponde a mais de 46% do total.
A comissão geral também foi palco de inúmeras críticas ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGESDF. Segundo os participantes, o modelo adotado pelo IGESDF favorece a terceirização e enfraquece o Sistema Único de Saúde. O Dia do Cerrado, celebrado em 11 de setembro, pautou os discursos dos parlamentares na CLDF nesta semana. O tom foi de preocupação. Conforme os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o dia 7 de setembro, o Cerrado ultrapassou a Amazônia e tornou-se o bioma com mais registros diários de focos de queimadas no país. Importante lembrar que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em dimensão territorial. Ele cobre cerca de 25% do território do país, mas o bioma perdeu mais da metade da sua vegetação por causa de queimadas, desmatamento, ocupações irregulares e avanço das fronteiras agrícolas. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania, cobrou políticas públicas do governo federal para a preservação dos recursos naturais. Esse governo que está atual, que fala tanto de sustentabilidade, que fala tanto de amor ao próximo, está cometendo recorde nacional. Nesses 10 últimos anos, nunca teve tanto incêndio no Brasil. E, infelizmente, o nosso bioma do Cerrado, ele é o mais prejudicado. Aqui nós temos os dados que, por exemplo, lá na Amazônia nós tivemos 5.200 tipos de incêndios. No Cerrado foram mais de 5.600. Então, é um governo que se falou tanto que ia cuidar da nossa população, que ia cuidar da nossa sustentabilidade, que ia cuidar das nossas florestas, e o que nós estamos vendo é um descuido total. Incêndio para todos os lados. O deputado Fábio Félix, do PSOL, por sua vez, pontuou que o problema envolve diversos níveis de responsabilidade do poder público e alertou para o papel dos legisladores e também do executivo local no combate aos focos de incêndio do Cerrado. A gente tem, muitas vezes, secretarias de Estado do meio ambiente que elas são secretarias protocolares, elas são cartoriais. Elas não se preocupam em construir planos estratégicos em relação a essa política pública. E eu acho que o momento pede de nós responsabilidade. E são vários os caminhos da responsabilidade. O primeiro caminho da responsabilidade, obviamente, são gestores comprometidos com a pauta ambiental. Felizmente, nós não temos mais no Ministério do Meio Ambiente o ex-ministro Ricardo Salles, que tentou passar a boiada contra a legislação ambiental. A outra responsabilidade tem a ver com os incêndios criminosos. A gente precisa qualificar a nossa legislação em relação ao cometimento de crime, inclusive investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, em relação aos crimes ambientais intencionais. Eu tenho coragem de subir aqui e cobrar do governo Lula, de cobrar da ministra Marina Silva, mesmo pontuando que há diferenças, cobrar dela, mas também cobrar do governador local e não passar pano para aquilo que eles têm feito, destruindo a legislação ambiental em nível federal e em nível distrital. Acho que isso que é o correto e que tem que ser parte da nossa postura quando a nossa preocupação ambiental é correta, é legítima e é genuína e não é casuística. O que era para ser um momento de confraternização em família quase acabou em tragédia. A professora de yoga Maísa sofreu um engasgo durante o almoço. Foi Dia das Mães do ano passado. Era o terceiro engasgo com bloqueio total. Eu estava almoçando normal, comendo um pedacinho de filé e ele parou. Maísa tem disfagia, que é a dificuldade em deglutir os alimentos. Por isso, já sofreu 6 engasgos totais. Diferente do engasgo parcial, quando a pessoa ainda consegue falar ou tossir, no engasgo total ocorre a obstrução completa das vias aéreas, com a perda da capacidade de respirar. No primeiro engasgo foi com pão de queijo. Estava meu marido e meu filho. Foi a mesma coisa, foi 1 minuto de engasgo. E 1 minuto de engasgo é muito tempo. A gente pensa assim, 1 minuto é muito tempo sem engasgar. No segundo vídeo eu fiquei uns 2 minutos e pouco. Foi com comprimido, uma cápsula.
Hoje, para tomar a cápsula, eu abro, coloco a cápsula na colher e faço a deglutição, para evitar que ela grude. Porque se descer assim, ok. Se descer assim... O engasgo é a causa da morte de cerca de 3.000 pessoas no Brasil. Para diminuir o número de casos no DF, tramita na Câmara Legislativa projeto de lei que prevê a divulgação de técnicas de salvamento em estabelecimentos comerciais. A proposta, de autoria do deputado Wellington Luiz, presidente da CLDF, determina que as técnicas sejam ilustradas e descritas em cartazes em locais iluminados, visíveis dentro de restaurantes e bares. Além disso, o Estado será responsável por promover a capacitação de funcionários e colaboradores desses locais. Mas um importante instrumento para garantir a vida daquelas pessoas que acabam ficando vulneráveis a essas condições. Então, são os inúmeros casos que têm ocorrido, que têm chegado ao nosso conhecimento e que têm trazido tanta preocupação, principalmente aos pais, familiares. Portanto, em razão disso, nós resolvemos apresentar esse projeto para que a gente garanta a vida dessas pessoas. Este empresário já se antecipou em relação à lei no restaurante da 409 Sul, no Plano Piloto. O cartaz assim, é válido principalmente por conscientizar, né, a equipe que existe, pelo menos existe essa técnica, né, para ser aplicada em caso de algum cliente se engasgue. Eu acho importante a conscientização. Quando a gente engole, movimentos da epiglote e dos músculos de dentro da garganta levam a comida ou o líquido para o esôfago, que é esse tubo que desce até o estômago. A epiglote funciona como uma válvula que se fecha durante o ato de engolir para evitar que o alimento ou um corpo estranho entre na via respiratória, provocando o engasgo. O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF recomenda acionar o serviço de emergência 192 ou 193 e ensina a fazer as técnicas de salvamento. Você vai realizar inicialmente tapotagens. Você vai realizar golpes entre as escápulas dessa pessoa. Você pode pedir para ela colocar o tronco um pouco curvado e aí você vai realizar 5 tapotagens entre as escápulas. Lembrando que esses golpes não podem ser golpes muito vagarosos, não pode ser muito devagar, tem que ter energia para que esse objeto realmente seja expelido. E depois você reavalia. Caso não tenha resolvido, caso o objeto permaneça obstruindo as vias aéreas da pessoa, aí você vai se posicionar atrás da pessoa, colocar a base aqui, né, a sua perna entre os calcanhares, pede para a pessoa afastar os calcanhares um pouco. Você vai encontrar aqui a cicatriz umbilical do paciente e aí fecha a mão. Você vai realizar as manobras com essa parte da mão aqui, ó. Com essa parte da mão abaixo do final do osso externo. Ele forma uma pontinha aqui no final do nosso tórax. Então a compressão ela é uma compressão abdominal. Você vai realizar essas manobras, coloca as costas do paciente aqui apoiado no seu tronco, né? Com as duas mãos você vai fazer movimentos vigorosos para dentro e para cima. Movimentos para dentro e para cima. Para dentro e para cima. No DF já existe lei da deputada Jaqueline Silva que determina que as técnicas sejam ensinadas no pré-natal para salvar bebês. Eu vou realizando esse procedimento. 5 tapotagens e 5 compressões. Nesse caso aqui, é importante que a gente utilize a gravidade a nosso favor. Então, se você conseguir colocar o bebê ali no ângulo de 45 graus, fica mais fácil dele ser desobstruído. 6, 7 minutos você pode voltar, mas com dano cerebral. Então, é uma coisa assim, essa manobra de Heimlich, todos os ambientes onde serve a alimentação, tem alguém que tem que saber. Perder a mãe ou pai é um grande trauma. É muito mais que deixar de ter por perto uma pessoa muito querida. É perder referências emocionais, estrutura familiar e até mesmo recursos financeiros. Quando isso acontece na infância, as dificuldades são ainda maiores.
é o desafio da orfandade, enfrentado por muitas famílias aqui no Distrito Federal, especialmente aquelas abaladas pela pandemia de Covid-19 e pelo feminicídio. É por este desafio que a família da Olívia tem passado. Em 2023, a irmã dela, Isabel Guimarães, foi assassinada pelo então companheiro. Isabel deixou uma filha que hoje, com 12 anos, está aos cuidados de Olívia e de sua família. Perdeu primeiro a mãe, né, que para nós é tudo, né? Depois, o pai perdeu a casa, perdeu os vizinhos, amigos, ela perdeu tudo. Então, para ela mudou tudo. Hoje ela está se adaptando a uma nova vida, como se ela tivesse nascido de novo. Ela tivesse entrado, dormi e acordei em outra família, né? Dormi e acordei em outra casa. Dormi e acordei e não posso ver mais minha mãe. Dormi e acordei e não vejo mais meu pai. Dormi e acordei e não vejo meu quarto. Então, mudou 100%. Por causa de todas essas adaptações que ainda estão acontecendo, a família preferiu que a menina não participasse da reportagem. São muitos traumas que ainda estão sendo processados. Ela me pediu para ir na casa dela, a minha filha, mas ela levou. Ela olhou tudo, chorou, lembrou muitos fatos, né? Eu não queria que ela fosse, mas ela pediu e foi. Mas assim, não está sendo fácil para a Isabela, ela nasceu de novo, é um bebê. Para mim ela é um bebê, é como se tivesse nascido agora de mim, então eu tenho que mudar tudo até porque eu não sei como é que era, eu não sei como é que era o dia dela, eu não sei o que a mãe dela dava de café da manhã, não sei o que a mãe dela dava de almoço, eu não sei o que a mãe dela dava de jantar, eu não sei qual era a tratativa da mãe dela quando ela acordava, quando ela ia deitar. Então assim, ela está se adaptando ao meu mundo. Para trazer uma visão clara e objetiva dessa realidade, de 2020 a 2024, mais de 2.000 crianças ficaram órfãs aqui no Distrito Federal. Dessas, quase 400 em decorrência do crime de feminicídio. Elas perderam a mãe, a principal figura de suas vidas. Já da pandemia de Covid-19 para cá, pelo menos 269 crianças perderam seus pais ou os principais cuidadores por causa da doença. Esta psicóloga especializada em acolhimento infantil explica como é o processo de elaboração do luto e da nova realidade de vida nesses casos. Ela vai precisar entender que o afeto para o concreto, para aquela pessoa que estava ali todos os dias, ele pode ser mantido, ela vai ter que criar uma outra representação. E a gente ajuda as crianças a criar essa representação com coisas físicas. Um álbum de foto, um colar que era da pessoa, um outro objeto que era de referência para que ela possa manter a representação concreta e se autorizar a criar outros afetos que possam ser figuras de referência. O que é um facilitador disso? Quando os adultos entendem que a gente precisa trocar a matemática da substituição pela complementação. Para dar suporte aos órfãos do feminicídio, a Secretaria da Mulher do DF criou o programa Acolher Eles e Elas. Implementado em 2023, atende cerca de 150 crianças e adolescentes, oferecendo apoio financeiro e psicológico. É um salário mínimo até completar 18 anos, comprovando a vulnerabilidade até os seus 21 anos e um apoio também psicossocial. Aconteceu um feminicídio, identificamos que tem uma criança que está em vulnerabilidade, a nossa equipe já entra em contato. Então identificamos a necessidade de ser um benefício por criança e além do acompanhamento psicológico por criança. Para os órfãos da Covid-19 ainda existe um gargalo. O Distrito Federal tem uma lei aprovada para dar suporte psicológico a eles, mas a lei não saiu do papel. Por isso, a Câmara Legislativa vem criando oportunidades e caminhos para debater o assunto e propor soluções. Uma dessas oportunidades é o Seminário Orfandades e Direitos. A ideia do seminário é a gente poder discutir com o poder público, seja federal, local, estratégias e políticas públicas, né, para acolhimento desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes que passam a ter que ter uma constituição e uma necessidade, uma obrigação de constituir uma família, né, e que muitas vezes não tem tido, né, por parte do Estado esse acolhimento, seja ele emocional, seja o acolhimento também de moradia, da garantia da continuidade dos seus estudos, de geração de renda, né, muitos deles são crianças, não podem trabalhar e passam a ter que ter essas responsabilidades.
Para Olívia, ainda é necessário que o Estado tenha um acompanhamento mais próximo das crianças e das famílias acolhedoras. Como estão esses órfãos hoje, né? A minha sobrinha, eu sei que, graças a Deus, ela tem uma estrutura hoje que a gente pode acolher, né? Que, de fato, a gente está usando o que o governo direcionou para eles, né? No programa dele, para ela, usando para ela. E eu fico, a minha preocupação é que a gente não vê um amparo, né? Para eles hoje. Nas guerras, não há vencedores. Mas entre os maiores prejudicados estão sempre as crianças. Em meio aos horrores de um confronto, os pequenos precisam criar estratégias para seguir enxergando o mundo de forma lúdica, superando traumas com brincadeiras, amizades e ritos de passagem. Esse cenário é o foco da exposição Céu Sem Estrelas, Infância na Shoah, uma parceria da CLDF com a Embaixada de Israel que presta tributo à memória das crianças judias que enfrentaram o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O horror de matar crianças que não têm nenhuma defesa, que não têm nenhum razão para matá-los, fora do fato que são judeus. Então é importante que os jovens, as crianças, conheçam o que aconteceu. Quase todo mundo conhece a história de Anne Frank, a menina judia que retratou em um diário sua rotina de fugas da perseguição nazista e, posteriormente, os horrores dos campos de concentração. Só que Anne Frank não era um caso isolado. Cerca de 1,5 milhão de crianças judias perderam a vida durante o Holocausto. Esses 27 painéis instalados aqui na CLDF retratam a realidade dessas crianças. Uma tentativa de fazer com que esse horror nunca mais se repita. Quando fala sobre 1,5 milhão de crianças, é difícil imaginar isso. Através de um diário de Ana Frank, uma criança, uma menina de 12 anos, isso talvez está criando mais entendimento, a ligação mais emocionante para uma menina. E esperamos que através deste diário e outros exemplos que vemos aqui, podemos entender mais, de uma maneira melhor, o que aconteceu. E a ideia é mostrar, lembrar, conhecer, ensinar, educar as pessoas, seja aqui em Brasília e em outros lugares, o que aconteceu para não repetir nunca em nenhum lugar. A exposição Céu Sem Estrelas, Infância na Shoah fica em cartaz na Câmara Legislativa até o dia 27 de setembro. Pequenos gestos como regar as plantas, remexer a terra, adubar, cavar e plantar uma semente fazem uma grande diferença na vida dos pacientes do Hospital de Base. No projeto Oficina da Terra, voltado para pessoas internadas com transtornos psiquiátricos, estar ao ar livre e em contato com a natureza é uma forma de resgatar o espírito comunitário e até de quebrar preconceitos. Com 63 anos e internada há 1 ano e meio, esta paciente nos conta o que sente. Uma sensação de liberdade, uma sensação assim gostosa, não tem explicação. Preenche o nosso tempo com uma tarefa interessante, né? E toda vez que a mudazinha cresce, que tem aquele frutinho, a gente sente aquela sensação de liberdade, de dever cumprido com a natureza. Este terapeuta ocupacional explica que uma oficina como esta ajuda a tornar o período de hospitalização menos desagradável. Querendo ou não, você
perde a sua identidade. Você não está usando nem sua roupa, você está usando a roupa do hospital, você está seguindo a rotina do hospital. Até o que você tem que comer tem que ser o que o hospital te direcionar, né? Então, essa perda de identidade gera um sofrimento. Então, a gente fazer essas estratégias, né, por meio da Oficina da Terra, por meio de grupos terapêuticos, elas têm um significado de tentar dar uma quebrada nesse momento de sofrimento, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu também adoro mexer na terra, plantar uma plantinha, regá-la e ver que ela cresceu. Traz uma sensação muito boa, muito gostosa e até gratificante. E essa sensação tem comprovação científica de que realmente traz muitos benefícios. Um deles é justamente a diminuição de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que causa estresse. Ambientes verdes também ajudam a diminuir a ansiedade e até mesmo a depressão. O fato de dar significado, né, de fazer com que o paciente ele realize algo que ele se sinta útil, dá uma mudada em relação à questão do humor, né, da questão da melhora da depressão. Questão de ansiedade, pensa, está em um ambiente fechado, então você ir para um ambiente aberto, um ambiente mais agradável, isso já dá uma diminuída na ansiedade, realmente. A interação com a equipe, um vínculo de confiança, isso tem um ganho importante. A questão da ressocialização, eles se sentem mais à vontade com outros colegas também, os outros pacientes, né, com pacientes de outros setores também. Então, a melhora, a questão até vinculada ao preconceito de um paciente psiquiátrico. Por aqui são 6 canteiros de hortaliças e frutas. Tem cebolinha, tomate cereja, jiló, abobrinha e até melancia. Cultivados por cerca de 35 pacientes psiquiátricos, que também estão no hospital de base por conta de comorbidades como diabetes e problemas cardíacos. O projeto funciona com a ajuda do Serviço Auxiliar de Voluntários. O SAV é que mantém a horta com terra, com adubo, com fertilizante, com sementes, com mudas. Todo esse custo é nosso. A gente traz isso para os pacientes terem condições de poder trabalhar na terra e ver o fruto, né? De colher, de fazer um chá. Nós temos capim cidreira, nós temos capim-limão, faz o chá para eles à tarde, a gente tem cebolinha, tem coentro, faz uma saladinha e na hora do almoço eles veem aquilo que eles plantaram, tá ali no prato deles. Agora, imagina só se todos os hospitais públicos aqui do DF tivessem um espaço como este. Esta é a ideia do projeto de lei do deputado Rogério Morro da Cruz. Implantar jardins terapêuticos em unidades de saúde, asilos, casas de repouso e centros de reabilitação. Melhora em todos os aspectos, né? Então, eu recomendo que esses jardins realmente possa sair do papel. Esse projeto é um projeto maravilhoso, até porque foi discutido, ouvi os diretores de hospitais, né? E assim é importante que realmente possa investir. Exemplo, na minha casa mesmo, eu tenho um jardim maravilhoso que muitas vezes, quando a gente está estressado, a gente vê a diferença na vida das pessoas. Aqui na Oficina da Terra, a prática já mostrou que, para além da recuperação mais rápida dos pacientes, é recompensador também para quem trabalha com eles. É o momento da gente tirar eles lá de dentro e vir para cá. E eu acho que não tem nada mais terapêutico do que você mexer na terra. Você ter contato com água, você ter contato com verde. Na época da manga, cai várias aqui, eles adoram o momento que eles pegam manga madura do pé, né? Então, são meus meninos. Eu me divirto, eu me emociono, eu dou colo. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.